Família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jai Gomes. Meus irmãos, essa semana o canal Vamos Viver Maçonaria e outras semanas passadas a gente tem usado a metodologia de que a gente começa a abordar um tema e começa a trabalhar esse tema durante essa semana. Não fazendo vídeos voados, né, digamos assim, mas para que vídeos que você possa ter um entendimento e que você possa despertar o conhecimento inerente em você. E essa semana a gente trabalhou em relação ao que consiste a palavra semestral. Permita-me fazer uma introdução para que eu possa depois adentrar no que eu quero apresentar hoje. Olha, se você de fato acompanhou todos os nossos vídeos dessa semana e o que nós apresentamos para vocês, que a originalidade, o princípio do que consistiu a palavra semestral, teve um só, motivo, que era a unificação de uma maçonaria territorialista. Não foi assim? Olha só, antes que houvesse essa criação da palavra semestral, mediante ao Grande Oriente de França, nós somos sabedores que toda a maçonaria francesa tinha a intervisitação, ou seja, os irmãos de outras potências maçônicas, de outras lojas maçônicas, ali naquele território, se visitavam, conviviam de forma fraterna, conviviam de forma orgânica a maçonaria naquela territorialidade. Agora, por um motivo de um indivíduo, no seu egoísmo, no seu fundamentalismo, na sua arrogância pelo poder, ele cria-se uma ideia do que consistia a unificação. Porque, meus irmãos, é notório, é fato, quando você unifica algo, quando você é soberano, o poder ele fica centralizado. E quem vai usufruir dessa centralização é aqueles que estão no comando, é aqueles que estão de fato na dominância do povo que ali consiste. Não é diferente o Estado, não é diferente uma religião e não é diferente uma instituição, certo? Então a maçonaria ela não fugiu dessa temática de unificação para que pudesse dar poder a um corpo docente, a um indivíduo. Então, quando o rei da França ele consegue fazer os outros acreditarem que é necessário que faça a unificação da maçonaria francesa, mediante o Grande Oriente de França, e para que haja um distanciamento entre os irmãos ali existentes, cria-se essa questão de palavra semestral para que houvesse essa divisão. Agora, se você tiver digamos assim, uma intuitividade de transmutar-se para aquela época, digamos, né, e vivenciar o alvoroço que houve ali, as confusões, as intrigas, as brigas que houve a partir do momento que o Grande Oriente de França adota essa temática de unificação e querendo desprezar os outros maçons, aí foi aonde consistiu a Grande Loja Unida da França, que vai buscar reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Então tem toda uma nuance por trás de tudo isso. E o Grande Oriente de França sai, digamos assim, hoje tem a maior representabilidade na França por causa dessa unificação. Isso é bom para a maçonaria universal? Não. É bom para a maçonaria local. É bom para alimentar o ego do indivíduo e favorecer um punhado. Por isso que eu gosto sempre de dizer no meu canal, se você assistir os meus vídeos mais antigos, eu digo, cria-se uma instituição para tirar o teu direito individual e lucrar com a coletividade. Ou seja, toda instituição, seja ela Estado, seja ela religião, seja ela maçonaria como instituição, ela tem só um intuito: tirar os teus direitos individuais e lucrar com você. É assim que consistem as instituições. As instituições, quando nascem, ela não quer o bem comum da fraternidade, ela quer o bem comum de alguns que estejam envolvidos na administração. Veja bem ao nascimento da Grande Loja de Londres. Os irmãos ali também, naquela época, viviam em fraternidade, os irmãos se autovisitavam, os irmãos tinham o direito de tomar assento nas lojas ali já existentes. Mas a partir do momento que um grupo de pessoas tem a ideia de criar uma instituição fundamentada em uma unificação, claro, não nasceu de uma coletividade, meus queridos. Jamais nasce de uma coletividade, nasce de um corpo elitizado. E esse corpo elitizado, quem vai usufruir? É aqueles que estão encabeçando esse movimento. É aqueles que estão fazendo com que você acredite para que eles tenham as benesses daquele movimento.
Não é diferente, não foi diferente com a Igreja Católica. Veja bem, nos meados ali, quando houve o primeiro o Conselho de Nicéia, quando o imperador Constantino unificou a igreja cristã e tornou-se a Igreja Católica Apostólica Romana na sua universalidade, quem usufruiu dessas benesses? Quem teve o apoio político? Foi o povo? Não, foi Constantino, foi o Papa eleito e etc. Só quem vai ter os benefícios dessa unificação é aqueles que estão no alto da direção. São eles que vão usufruir. Veja um Estado de direito, digamos assim. Quem usufrui das benesses do Estado? É você, que é um povo? Não, é o governo, né? Junto com o seu legislativo, junto com o seu judiciário. São eles que usufruem das benesses do Estado. Então, em maçonaria, minha particularidade, ok? Eu, como que acredito e defendo a maçonaria como tradição iniciática, jamais ela poderia ter chegado a essa questão de se tornar-se uma instituição, digamos, sólida, de um corpo administrativo. Mas já aí, tu acha como poderia acontecer? Como viveriam os maçons? Como viviam? Eu acredito, como eu já fiz um vídeo, que eu acredito numa potência maçônica para os maçons. Eu acredito numa potência maçônica de punho administrativo para os maçons. Eu acredito numa potência maçônica de uma questão de democracia direta, não de uma democracia representativa. Onde há uma democracia representativa, só quem vai ter as benesses da instituição é aqueles que estão administrando. E olha o que acontece aqui, vamos lá, o que acontece aqui no Brasil? O Grande Oriente do Brasil era a representabilidade, digamos, né, na maçonaria brasileira. Criou-se essa unificação, nós prezamos todas as lojas que ali já existiam, as potências que já existiam, e aí ela se tornou, digamos assim, a representabilidade da maçonaria. Mas nem tudo dura para sempre, nem toda... digamos, principalmente no que consiste uma escola de tradição, sempre vai haver a busca pelo poder, sempre vai haver aquele que não vai comungar com o outro, digamos assim, sempre vai querer tomar o espaço do poder. Aconteceu a primeira incisão em 1927. Mário Berg, não tiro aqui o louvor, sempre já falei isso, não tiro o louvor de Mário Berg, porque se não fosse Mário Berg, até hoje... o Grande Oriente poderia estar aí absoluto, mas nessa questão eu parabenizo o Mário Berg. Mas o que o Mário Berg fez? Em vez do Mário Berg sair dessa temática de unificação, mas a ideia não era universalizar a maçonaria, a ideia do Mário Berg não era fazer com que os irmãos vivessem fraternidade. O Mário Berg tinha os seus próprios interesses. E qual era o interesse de Mário Berg? Está no poder. Está no poder de dominância. E Mário Berg começa esse movimento de incisão, fazendo com que cria-se as grandes lojas estaduais e distanciando dos irmãos do Grande Oriente do Brasil. Então você imagina, você transmutou para a França, você se transmutou para a Inglaterra, você se transmutou para a igreja de Roma e agora você está aqui no Brasil. Veja a história se repetindo com personagens diferentes. Épocas diferentes, mas a história é a mesma, porque trata-se de indivíduos na ânsia do poder. Se você quer conhecer o homem, você não dá dinheiro para ele não, dá poder para ele para tu ver que aí tu vai conhecê-lo e contrarie. Disse Abraham Lincoln, se eu não me engano, né? Ele disse isso. Quer conhecer o homem, dá poder para ele, aí tu vai ver como é que ele vai se comportar. Então o Mário Berg, em vez dele fazer com que houvesse uma universalidade da maçonaria, não, ele reza na mesma cartilha, cria as lojas estaduais, faz com que a sua membresia se condicione uma verdade, acreditando que ali agora seria a representabilidade da maçonaria e os irmãos dos Grandes Orientes seriam mentirosos, seriam os falsos que está aí, meu irmão. Tu imagina a história que envolveu naquela época. Eram os maçons do Grande Oriente do Brasil chamando os da Grande Loja de espúrio, eram os maçons da Grande Loja chamando os maçons do Brasil, do Oriente do Grande Brasil como espúrio. Aí você vê hoje é diferente.
Hoje essas potências maçônicas que agora, depois de muita briga, depois de muita discussão, fizeram um tratado de mútuo reconhecimento, se unificaram, como é que eles estão tratando agora as potências maçônicas que eles não têm tratado de reconhecimento? O mesmo tratamento que eles tiveram outrora, eles tratam hoje. Ou seja, não houve uma evolução de consciência, não houve uma evolução de fraternidade. Há uma repetição de egoísmo, de prepotência, de arrogância. Aí nasce um movimento aqui renascente do Jair Gomes, mostrando a unificação da maçonaria, buscando que de fato os irmãos volte à sua originalidade, onde todos têm direito de tomar assento, como era na Inglaterra, como era na França, como era na Escócia, não estou sendo compreendido. Como não pode ser? Por que não estou sendo compreendido? Porque quando se fala a verdade, quando se a verdade ela consiste em dar liberdade ao outro, quando a verdade consiste em que todos possam pensar por si mesmo, é um risco, meus irmãos. O Estado sabe disso, as instituições sabem disso. As instituições, elas sabem que se todos nós começássemos a pensar por nós mesmos, que se todos nós começássemos a ter o que consiste a liberdade, eles não vão poder mais nos dominar, eles não vão poder mais ficar nos condicionando a acreditar naquilo que eles acreditam. É por isso que o Estado educa de acordo com a sua cartilha. É por isso que as instituições educam de acordo com a sua cartilha. É por isso que as igrejas educam de acordo com a sua cartilha, para que o povo não tenha liberdade. A partir do momento que o povo tem a liberdade, eles perdem. Eles que estão lá em cima vão perder. Eles vão perder. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta de que você comece a despertar o conhecimento dentro de você e você comece a acreditar no que consiste a maçonaria como escola de tradição iniciática. Não consiste a proibição em relação aos irmãos não se entrevistar. Faça o seguinte, o que você perde? O que você perde, digamos, o que um grande Oriente do Brasil, o que é uma grande loja estadual perde em fazer um decreto dizendo, ó, meu irmão, vocês estão de fato livres. Vocês estão de fato livres. Olha onde eu vou chegar, aonde eu vou levar você. Deixa eu ver, o vídeo está com 12 minutos. Se chegar aí aos 15, 16, perdão. Olha onde eu vou chegar. Aonde eu vou levar você perceber o porquê há essa unificação dessas potências maçônicas e não querer que, de fato, a maçonaria se universalize no seu aspecto de povo. Olha só onde eu vou levar você. Preste bem atenção, não saia desse vídeo, não saia. Vá até o final. Olha, a partir do momento que digamos, vamos falar do Grande Oriente do Brasil. A partir do momento que o Lúcio, né, Maurício, sei o nome dele hoje, o soberano grão-mestre, ele faça um decreto dizendo, meus irmãos, ó, decreto, resolvo, que todos os irmãos do Grande Oriente do Brasil estão livres para visitar qualquer potência maçônica. Aonde vocês vê uma potência maçônica que de fato a sua consciência não lhe acusa ao contrário, que de fato aquela loja, aquela potência esteja dentro da nossa originalidade, esteja dentro da nossa conformidade, ou seja, estão dentro dos 8 pontos de reconhecimento, estão dentro dos 12 pontos de regularidade, não, pode visitar. Ou seja, não visite potências mistas, não visite potências femininas, é claro, né? Mas toda potência maçônica que tiver dentro dessa regularidade de origem, conforme os nossos trabalhos estamos fazendo aqui, pode visitar. Você acha que os maçons não iam visitar? Hein? Iam. Nem que seja por curiosidade. Rapaz, eu vou lá visitar. Vou ver se os irmãos ali, aqueles irmãos que tanto eu chamei eles de espúrio, eles são verdadeiros. Você não visita porque você é proibido. É tirada a tua liberdade. Não é diferente de um estado ditatorial. A maçonaria, nesse aspecto, é ditadora. Ela tira o teu direito de intervisitação. Mas eu fico rindo porque como é que um maçom, um cara esclarecido, um cara que se diz ser livre, ele consegue se submeter a uma ditadura dessa? Aí então o decreto entra em vigor. Aí você tem livre acesso. Agora por que eles não fazem isso? Por que ele não faz isso? Porque se te der liberdade, se mostrar de fato que consiste a maçonaria, sabe o que acontece amanhã? No amanhã bem próximo, eles perdem finança, eles perdem divisa.
Porque a partir do momento que eu te der liberdade, amanhã você está com uma loja livre. Amanhã nasce uma nova potência. E aí nós vamos ter um mundo de maçonaria aqui no Brasil. É por isso que eles não te dão a liberdade. Porque se por exemplo, aqui no estado do Ceará, eu vou tentar ser bastante pedagógico para você entender. Aqui no estado do Ceará, até ontem existia 3 potências maçônicas. 3 potências maçônicas. E como aí você que é desejoso a ser maçom, para onde você iria? O único meio de você ser maçom é ou fosse para a grande loja, ou fosse para o Grande Oriente, ou fosse para o GOS. Mas hoje nós temos 4 potências maçônicas aqui no estado do Ceará. Né? O Grande Oriente do Brasil, que é o Grande Oriente do Brasil Ceará, a Grande Loja e o GOS, e a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Hoje você tem mais uma opção de entrar na maçonaria tradicional. Hoje você tem mais uma opção. Isso acarreta o quê? Divisas. Eles perdem. É por isso que toda instituição não permite, não fala para a sua membresia que ele pode ir para uma outra porque perde divisa, perde dinheiro. Que consiste na proibição não é uma questão de regularidade, de reconhecimento, nada disso. É que perde a autonomia, perde a construção do seu próprio império. Universaliza para tu ver. Permite para tu ver que você vai começar a perder. Porque muitos irmãos dessas potências maçônicas não estão lá, né, porque estão vivendo fraternidade, estão vivendo igualdade, estão felizes, não. Muitos irmãos estão lá seguro por uma questão altamente condicionada, que acha que só pode viver maçonaria naquela instituição e que não tem outra oportunidade, não tem outro universo maçônico para ser vivido. É por isso que eles estão lá. E muitos outros estão por causa de uma promessa de um percúlio quando morrer. É dessa forma que eles te condicionam, vendendo sonhos para você. Veja as igrejas evangélicas, te prometem o céu e tira você do inferno. É assim que funciona o condicionamento, meu irmão. Tem que te dar alguma esperança. Na maçonaria não poderia ser diferente. A maçonaria institucional, porque às vezes eu uso a palavra, né, mas eu gosto sempre de dividir maçonaria institucional para maçonaria universal, ok? Então espero que você possa ter compreendido. O vídeo aqui já está em 17 minutos, né? Espero que você possa ter compreendido. Beleza, meus queridos? Um bom final de semana. Fica com o grande arquiteto do universo, com Buda, com Maomé, com Deus que você assim acreditar. E eu desejo aqui simplesmente um namastê. E eu te amo sem te conhecer.